Bom, meu nome é Gorete, Conceição Gorete Silva dos Santos, sou de São Luís, né? Eu cheguei aqui em 85 e eu tinha, na época, eu tinha passado na universidade e eu cheguei a morar na casa de uma amiga e vinha todos os dias, passava por essa rua do teatro para a faculdade. E na volta, eu sempre olhava aqui e achava que tinha pessoas muito interessantes, e eu sempre gostei de teatro. Um dia eu entrei e estava havendo um ensaio. Se eu não me engano, era com a Graça Ferraz e o Mauro Sol. Era um espetáculo que eles estavam fazendo. E eu fiquei até o final, e no final eles fizeram uma reunião sobre o teatro, né? Sobre na época eles estavam construindo esse teatro, né? Já existia a casa, mas havia uma dificuldade se essa casa ficava para o município ou se ficava para a Fundação dos Artistas, né? Que era um movimento que existia na cidade. E aí eu perguntei se eu podia participar da reunião e disseram que sim. E pronto. Foi aí que tudo começou. Aí fizeram a reunião sobre essa transformação, essa mudança, né? De, da construção de um teatro aqui na cidade, mas que esse teatro pertencesse à classe artística e não à prefeitura. E aí eu me engajei, né, no projeto deles, e aí começamos um trabalho muito bacana, né? Pessoas, assim, de todo lugar, porque Imperatriz é uma cidade que recebia gente de todo lugar. Eu vinha de São Luís, Mauro era de São Paulo, tinha outras pessoas de Araguaína, de Gurupi, de Brasília, né? E aí nós começamos esse movimento, né? Correndo atrás, junto aos políticos, né? Fazendo conchaves aí com políticos, políticos partidários nossos e não partidários também na época, né? E começamos a movimentar isso aqui de outra forma, fazendo espetáculos, chamando o povo para conhecer o teatro, né? Trazendo o imperatrizense para dentro do teatro. Eu cheguei em Imperatriz em 85. Então começou em 85, todo esse movimento. Foram 5 anos, eu saí daqui em 90. Então foram 5 anos trabalhando aqui com essa turma do teatro. Eu sempre disse assim, gente, isso aqui parece uma mini São Paulo, porque tinha de tudo, de tudo. Foi aqui assim que eu trabalhei como, você tem uma ideia, eu trabalhei como jornalista, apresentadora de jornal, jornalista da cidade, né, fazendo entrevista na época do Jornal Progresso. Trabalhei na Bandeirante, com o Raimundo Cabeludo, e no Progresso com o Adalberto, né? E aí, assim, essa cidade tinha de tudo. Muito movimento, muita cultura, né? Eu vinha também, tivemos muito contato também com o pessoal de São Luís, o Laborarte. Na época, o Nelson Brito era quem fazia essa ponte. Sempre o Laborarte vinha aqui e dava essa força para esse movimento. Isso ajudou muito a gente a construir essa história, né? Uma história muito bonita. Em 86 eu fui eleita presidente do teatro, porque a gente fazia eleições, né? Aí depois do Ariston fui eu, depois eu acho que foi Mauro, Didi também foi, né? Veio o Gil, né? O Gilberto também veio Gil era daqui, mas ele veio de Brasília, na época ele estudava cinema. E o Gil era diretor. Fizemos muitos trabalhos juntos, né? De palco, mais nós tínhamos um festival de poesias, contos, poesias e crônicas. Era um festival que tinha todo ano. Fizemos, eu acho que 5. Eu participei de 5. Não sei se continuou depois que eu saí. Foi da Gracinha com o Mauro, era a Formiguinha. Foi muito interessante, que era um espetáculo infantil que eles faziam. Esse espetáculo durou muito, muito tempo. Ele saía, depois era renovado de novo. Eu comecei com esse espetáculo, mas nós fizemos espetáculos de rua, né? Com o Gilberto. O Gilberto fez muitos, escreveu muitos, foi autor de muitos espetáculos aqui em Imperatriz. Fizemos também no Paço da Cultura na época, né? Trabalhávamos aqui no teatro como voluntários e entramos no Paço da Cultura na época, pela Secretaria de Cultura daqui, de Imperatriz, na época do governo Fiquenho. Eu tenho fome de quê?
para mim foi o mais marcante de todo. A gente saía cedinho, tipo 6 horas da manhã, e ficávamos na praça repetindo. Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? Todos vestidos de preto, né? Era um protesto, né, na época, exatamente pela construção do teatro também. E todo mundo passava na Praça Tiradentes, né? Fizemos na Praça Tiradentes, a Praça Brasil, se não me engano. E começava às 6 da manhã e ia até meio-dia. E a gente repetindo a mesma frase o tempo todo. Um espetáculo muito marcante. As pessoas passavam e não entendiam o que era aquilo, né? Foi muito, muito interessante. Para mim foi o mais marcante de todo, mas dentro do teatro a gente fez muitos espetáculos. Na época, eu me lembro, na época do prefeito Davi Alves Silva, que a gente foi lá na rodoviária, a gente queria marcar uma entrevista com ele, né, na prefeitura, mas ele nunca concedia, então a gente foi atrás dele. E ele, de manhã, engraxava sapatos lá na rodoviária. E a gente foi acompanhar esse prefeito até engraxar o sapato. Quando ele estava lá, a gente entrou e falamos do teatro. E ele disse, não, eu vou ajudar vocês a fazer esse teatro. Claro, aí falava lá para a pessoa que estava com ele, eu acho o assessor dele, né? Dizia, anota aí que a gente tem que ajudar esse pessoal do teatro. Mas a gente estava lá, a gente sabia que podia não acontecer, mas a gente queria marcar a presença, inclusive com ele, porque foi um prefeito muito difícil na época da cultura aqui em Imperatriz, porque ele queria que tudo fosse em torno dele, né? A promoção dele, né? Dele como prefeito, dele como, né? Foi um prefeito muito difícil, mas a gente teve acesso a ele também. O Fiquene já foi melhor, a gente tinha o Jorge, que era filho dele, então ele era nosso aliado, então a gente tinha acesso total com o Fiquene. Foi muito bom com o Fiquene. Depois teve acho que foi o da Liliane, não me lembro o nome dele. Hildon. O Hildon Marques. Também tivemos acesso, era um cara de bom acesso. O mais difícil mesmo foi o Davi, mas a gente conseguiu falar com ele engraxando sapato lá na rodoviária. Foi muito engraçado. E a gente fazia manifestações nessa praça, manifestações nas ruas, com placas, fantasiados, né, de espetáculos do teatro, né? O próprio festival de poesia era também um trabalho, né, a favor do movimento. Aí vinha o pessoal de São Luís, do Laborarte, a gente também fazia um trabalho junto com eles, né? E aí tinha os cantores, né, os meninos da música, que também ajudaram muito, né? Eu lembro do Henrique, Zeca Tocantins, Neném Bragança, o Lombar, esse pessoal todo mundo trabalhou muito para tudo isso acontecer. E eu me sinto até assim emocionada de estar aqui depois de tanto tempo, porque quando eu saí, o teatro foi construído. E logo eu saí. Eu só voltei, quando eu voltei, não entrei mais no teatro, voltei muito rápido aqui. E agora que eu vim, passei mais dias e estou voltando e fazendo esse encontro aqui com vocês. É muito, muito bacana. Eu estava olhando atrás, a cadeira que eu fiquei. O espetáculo estava acontecendo aqui, não eram cadeiras assim, claro, era tudo de plástico. Eu sentei na quarta fileira, sozinha. E o Mauro dizia assim, tem uma pessoa que não é daqui, não é de Imperatriz. Ele dizia, tem uma garota lá atrás que ela não é daqui, vamos conversar com ela. Aí quando terminou o espetáculo, eu já ia saindo, ele disse, você já vai? Eu disse, terminou? Ele disse, não, mas vai ter uma reunião, você não quer participar? Eu disse, bom, se puder, e foi aí que eu fiquei. E assim, eu olhei ali e me lembrei a primeira vez que eu entrei aqui. Quando a gente chegou aqui nesse teatro, a gente moramos aqui dentro, né? Tinha uma casinha, morava a Gracinha, a Olívia, e eu, como eu vinha da cidade, eu não tinha muito lugar para ficar, e tivemos que morar aqui. Elas moraram mais tempo, eu passei pouco tempo. E isso foi muito marcante, porque a gente morava aqui, cuidava do teatro, não deixava isso aqui cair, né? E na época a gente não tinha trabalho muito, né? As meninas não tinham, eu ainda arrumava um bico ou outro, e a gente ficava aqui, juntava marmitinhas, né? Eu acho que isso foi muito marcante para mim na época, porque eu vim da capital, né? Eu nunca vivi isso. E cheguei aqui, fui morar dentro do teatro também, né? Com essas meninas. E depois cada um foi para cuidar da sua vida. Depois que o teatro que a gente demoliu o que era para construir o que é hoje. Mas eu nunca achei Imperatriz conservadora. Eu acho que o momento mais difícil, como eu te falei, foi quando o Davi entrou. Porque era uma política muito de... não sei nem se eu posso falar isso aqui, mas era uma política de cangaço, né? A gente tinha muito medo, né?
Eu me lembro na época, eu trabalhava no jornal, o Padre Josimo morreu aqui, perto do jornal. Eu tava no jornal, quando a gente ouviu os tiros e tudo, né? Então, assim, era difícil, mas a gente não tinha medo. Éramos jovens, né? E a gente queria, o Gil era uma pessoa que veio de Brasília, assim, com uma cabeça muito legal nessa época, né? Ele já escrevia, já construía textos, assim, nessa língua. Então foi uma pessoa que ajudou muito. Imperatriz, ela não tinha, era uma cidade diferente. Eu vinha de São Luís não tinha a garra que tinha Imperatriz, nesse aspecto político, sabe? Eu posso te dizer que eu vivi a ditadura que, assim, de conhecer a ditadura mais Imperatriz do que em São Luís, porque em São Luís eu morava na casa dos meus pais, estudava, não tinha esse contato, né? E aí, quando eu chego aqui, encontro esse pessoal querendo fazer um teatro da ASART, da Associação dos Artistas, com uma garra, com uma vontade. Olha, a gente tinha escola de samba, tudo a gente fazia. Escola de samba, a gente tinha bares, montamos barzinhos com os músicos para fazer campanha pelo teatro, né? E a gente falava na televisão, na época eu era repórter da cidade, e o Adalberto dizia assim, sempre tem que ter uma matéria do teatro, sempre tinha. Nem sempre ele colocava, porque às vezes o diretor lá né, o editor lá não deixava. Não, agora a gente toda vez traz uma matéria do teatro, não aguento mais esse teatro. Gracinha fazia teatro de manhã, de tarde e de noite. Ela era uma atriz perfeita. João Cortez, Charran, Mauro Sol, o Dal, a Índia, me lembro muito dela, o Newton. Aí aqui passou o Belry também, o Belry que trabalhou com a Xuxa, que trabalhou com... Ele até faleceu agora. Passou por aqui também o coreógrafo. Gilberto Gil, Gracinha, Olíria, Tânia Cordeiro. Muita gente, muita gente. Lucimar também, com João Cortez, que era loucura. E Olíria com Henrique. Olíria Gente, com olha, Henrique. saíram tantos casais daqui. Saíram Muitos casais daqui. Mas não se segurou. Porque que eu me lembre, não.